Eu vou contar o caso dessa mulher. Aliás, de uma terrível mulher chamada Amélia Elizabeth Dyer, nascida ainda no ano de 1837. Ela tem uma história repleta de assassinatos cometidos de formas terríveis e cruéis. Dyer era uma mulher que viveu no século XIX. Nessa época, na Inglaterra vitoriana, as mães solteiras podiam pagar as parteiras e outras pessoas para que adotassem os seus filhos. O preço dependia muito da saúde da criança e do envolvimento do pai, mas costumava ser um bom pagamento. Na maioria dos casos, essas cuidadoras de bebês colocavam as crianças em uma nova casa, onde eram bem cuidados em um lar que costumava ser bem amoroso. Nada mais justo, já que as mulheres eram bem pagas. Isso ajudava muito as parteiras que, em alguns casos, quando ficavam financeiramente estáveis, costumavam devolver as crianças para suas mães. No entanto, nem todas as cuidadoras eram assim. E uma delas era a tal mulher chamada Amélia Dyer. Na verdade, ela matava de forma brutal as crianças que adotava e usufruía disso para ganhar dinheiro. Mas Amélia nem sempre foi uma mulher assassina. Não. Ela nasceu em uma grande família na Inglaterra, recebeu uma boa educação e passou boa parte da sua vida lendo poesias e livros de literatura. Embora tivesse uma vida tranquila, a sua infância foi um tanto, digamos, conturbada. A sua mãe teve tifo, uma doença transmitida por parasitas, quando Amélia ainda era uma criança. Isso causou ataques de extrema instabilidade mental. Ela cuidou de sua mãe até o dia de sua morte, em 1848. Com isso, Amélia perdeu o contato com a maior parte da família. Anos depois, ela se casou com George Thomas, um homem que era 35 anos mais velho que ela. Os dois tiveram um filho pouco antes de Thomas, um homem já idoso, vir a falecer. Solteira e com um recém-nascido, Amélia precisava urgentemente de uma renda e estava disposta a fazer o que fosse necessário para isso. Enquanto era casada, Amélia fez um curso com uma famosa parteira da região onde morava, para se tornar uma enfermeira. A parteira ensinou a Amélia sobre como cuidar dos bebês. No entanto, ela levaria os conhecimentos um pouco, digamos, mais além. Amélia começou a usar jornais locais para anunciar o serviço que oferecia, alegando ser uma mulher respeitável, casada e capaz de proporcionar um lar seguro e amoroso para as crianças. Como vocês podem ver, a mentira de Amélia começou quando ela disse que era casada. Então, boa coisa não podia ser esperada da parte dela. Ela exigia um pagamento único em troca desses serviços, pois como ela ficava com as crianças, teria gastos para alimentá-las e oferecer uma forma digna de vida. Seria uma troca justa caso Amélia também não tivesse em mente que havia uma maneira mais fácil de receber o dinheiro e economizar, se livrando das crianças. Uma ideia até genial, considerando que ela também estaria cometendo assassinatos.
A princípio, ela deixava as crianças com fome e as negligenciava. Quando a fome fazia a criança ficar à beira da morte, ela dava um xarope de ópio, fazendo com que morressem mais rapidamente. Quanto mais rápido as crianças morriam, mais dinheiro a Amélia tinha. Durante muito tempo, ela enganou médicos e autoridades. Ela ligava para um médico legista para informar as mortes, sempre inventando uma mentira diferente para justificar o falecimento das crianças. Esse esquema funcionou durante muitos e muitos anos. Mas, em 1879, quando um médico desconfiou do grande número de mortes sob a responsabilidade dela, aí as coisas começaram a ficar complicadas. O médico, então, denunciou Amélia às autoridades. Só que ao invés de ser acusada de homicídio culposo, o que era o certo de ser feito, ela foi condenada a ficar 6 meses presa em um campo de trabalho forçado, sob a acusação de ter sido negligente com as crianças. Mas olha, não era uma pena de apenas 6 meses que iria parar Amélia Dyer. Após cumprir a pena, ela tratou logo de colocar mais anúncios nos jornais, oferecendo um lugar seguro para crianças. E assim, continuou recebendo pagamentos e ganhando dinheiro. Amélia também percebeu que, após ser presa, ela não poderia mais relatar as mortes para um legista. Ela, então, decidiu que teria que se livrar dos corpos de alguma maneira. Então, após cada assassinato, ela enrolava os cadáveres em panos. Às vezes, os enterrava. Em outras, jogava num rio, sempre tentando dificultar que alguém encontrasse os corpos. Ela também mudou a maneira como matava as vítimas, pois assim não estabeleceu um padrão. Em busca de não deixar pistas, ela se manteve atenta às ações das autoridades. Se ela sentisse que estavam perto de descobrir tudo, Amélia, então, fingiria estar louca e se entregaria ao hospital psiquiátrico, alegando ter pensamentos suicidas. Para ela, esse plano era perfeito. E apesar de ter tudo isso em mente, Amélia se mudava com frequência de cidade, sempre adotando novas identidades. Assim, ela podia despistar a polícia, bem como os pais que a procuravam a fim de terem seus filhos de volta. Acredita-se que ao longo de 30 anos, Amélia Dyer tenha matado mais de 400 crianças e embolsado dinheiro pelos cuidados de cada uma delas. Pesquisadores que se envolveram em estudos sobre o caso acreditam que esse número poderia ter dobrado se ela não tivesse sido pega. Em março de 1896, por aí, um barqueiro que estava navegando pelo rio Tamisa pescou uma estranha sacola. Dentro estava o pequeno cadáver de uma menininha. O corpo estava embrulhado em um papel. E um policial notou que havia um nome escrito no papel, em que a criança estava envolvida. Além de um endereço, estava escrito o nome Senhora Thomas. E tudo levou a Amélia Dyer. Embora tudo indicasse que ela era a autora do crime, a polícia ainda não tinha como culpá-la pelo assassinato. Sendo assim, decidiram montar uma armadilha para pegar a possível criminosa que tinha matado aquela criança. Eles anunciaram um bebê que precisava de um lar. Amélia respondeu ao anúncio e marcou uma reunião. Mas mal sabia ela que tudo era uma emboscada armada pela polícia.
Após vasculhar a casa de Amélia, a polícia sentiu um forte cheiro, como se houvesse algo em estado avançado de decomposição. Além disso, também encontraram fitas parecidas com as que estavam enroladas no corpo da criança encontrada no rio. Telegramas sobre negociações de adoções, propagandas e cartas de mães atrás de seus filhos também foram encontradas na casa da criminosa. Eles ainda acharam muitas coisas encaixotadas, como se a Amélia estivesse próxima de mudar mais uma vez. A polícia prendeu e foi ao rio Tâmisa em busca de mais corpos. Eles encontraram, após uma busca, outros 6 cadáveres que Amélia admitiu ter matado. Durante seu julgamento, ela se declarou culpada de apenas um assassinato, ou seja, contradizendo o que havia dito antes. Ela ainda alegou insanidade como uma forma de defesa, citando as suas inúmeras passagens por hospitais psiquiátricos. No entanto, o júri decidiu que suas alegações eram falsas e uma tentativa de evitar a acusação. Em um julgamento extremamente curto, o júri não teve dúvidas quanto à periculosidade de Amélia. E ela acabou sendo condenada.